boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em outras partes do mundo. É um prazer muito grande poder estar novamente aqui com você. O programa Além da Notícia de hoje traz um tema de extrema importância para a família brasileira e de uma atualidade sem igual. Nós vamos falar sobre a nova política sobre drogas no Brasil e vamos falar sobre todo o contexto que envolve hoje a nossa sociedade e o envolvimento dela com as drogas, suas consequências e, por que não dizer, a violência que dela decorre também. Para falar sobre este assunto aqui em nosso programa, nós trouxemos o deputado Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, que é relator da Lei 7663, da nova política sobre drogas no Brasil. Também é presidente da Comissão Externa da Câmara dos Deputados para avaliar a internação involuntária em São Paulo, aquele novo projeto que está em andamento em São Paulo. E também ele já foi relator de uma comissão de estudos de políticas sobre drogas no Brasil e em outros países. O deputado já andou o mundo inteiro estudando a questão. Está aqui conosco hoje. Bem-vindo, deputado, é um prazer. Uma honra toda nossa estar aqui com você para poder levar à sociedade brasileira informações sobre esse tema tão importante para discutir, que é a questão das drogas. Eu vou chamá-lo de perito, porque naturalmente o senhor é. Quanto tempo o senhor se preparou para trabalhar com essa questão das drogas? Olha, eu trabalho com crianças desde a época da cheira-cola. Há 25 anos atrás, quando veio o Estatuto da Criança e Adolescente, o Brasil vivia uma epidemia da cola. As crianças usavam cola, era droga. Isso há 25 anos atrás. De repente, os governos não tomaram conta da droga chamada cola. De repente, veio loló, maconha, cocaína e crack. Ou seja, no crack, efetivamente, eu estou com uns 10 anos estudando essa matéria, que é o crack no Brasil, tem em torno de 20 anos, onde, efetivamente, o grosso está nos últimos 10, 12 anos. E eu tive a oportunidade de visitar 20 países. Estudei Suécia, Estocolmo, na Holanda, Amsterdã, enfim, Inglaterra, Alemanha, Portugal, França, Itália. Fomos estudar nos Estados Unidos, Canadá, México. Aí fizemos Honduras, Haiti, El Salvador, Guatemala. Bolívia, Colômbia e Peru, que são os produtores de cocaína. E Afeganistão, que é o maior produtor de ópio do mundo, que por quanto é heroína. E a maior produção de maconha do mundo, que é em Marrocos. Enfim, são vários países que nós estudamos as políticas públicas, tanto na área de segurança pública, na área de ação social, na área de saúde. E no Brasil, eu fiz 2 rodadas em 100% do Brasil. Ou seja, visitamos 27 estados 2 vezes discutindo essa política. E no Brasil, aqui na Câmara Federal, eu fiz 68 audiências públicas sobre essa matéria. Ou seja, são mais de quase 200 reuniões em todo o setor que você possa imaginar nessa tese, para a gente se preparar para entregar ao Brasil uma nova proposta de política sobre drogas. Deputado, o Brasil está assustado com a questão das drogas. As famílias estão aterrorizadas, pais e mães desesperados. A consequência das drogas que a gente percebe hoje, mais tocável, é o grande índice de violência. O senhor está de acordo com isso? Sem dúvida. A droga, crack, ela traz uma violência profunda. O mundo está estarrecido, como você coloca, principalmente Estados Unidos e Brasil. Para a população entender, 98% do consumo de crack no mundo está em 2 países, Brasil e Estados Unidos. O país que produz, como Bolívia, Colômbia e Peru, eles não têm essa tradição. Agora, no Afeganistão, é que no ópio, eles até então não tinham problemas de consumo, e agora está tendo. A heroína e o crack, eles são drogas que levam à violência. A maconha, por exemplo, ele não leva o ser humano à violência. Ela leva a uma viagem espacial mental. Já o crack não. O crack é uma substância muito forte, onde ela mexe com o psíquico do ser, ou seja, na psiquiatria e na psicologia. Para se ter uma ideia, o crack nada mais é do que uma borra da cocaína. Vamos começar por aqui para entender esse processo. A coca, ela na Bolívia, ela serve para a compensação de oxigênio do ser. Ou seja, lá tem 4.000 metros de altitude e eles, para compensar o oxigênio que eles precisam, eles mascam ou fazem chá de coca. Quando você bota éter e acetona na coca, aí você contaminou aquela coca. Ela não é mais compensação de oxigênio, ela passa a ser uma droga violenta. Aquele princípio ativo, ele é tirado, e aquele é o pó puro da coca. O rejeito, que é a folha contaminada com éter e acetona,
Ela é triturada depois de seca, e aí vem querosene, gasolina, formol de botar em morto, solução de bateria, cal e cimento. Imagine no cérebro de um ser humano solução de bateria. Imagine no cérebro do ser humano formol. Formol é para morrer mesmo. Ou seja, o formol, você se tomar gramas, você perde o seu apetite total. Por que é que o dependente químico ele fica sem fome? Porque usa o formol dentro do crack. Por que é que ele lhe dá transtornos graves, querosene e gasolina? A destruição vem por onde? Pela solução de bateria. Enfim, éter e acetona. Tudo isto leva à agressividade. Ela leva a um transtorno mental. E aí é importante 2 momentos. Um é você se tratar, fazer a desintoxicação. E o outro é ser acolhido. Eu tenho discutido isso no Brasil e no mundo, nessa perícia que você me coloca, dizendo o seguinte, o mundo está falando sobre isto, e eu já dizia há muito tempo, e o Brasil começa a adotar esse modelo. Até você usar maconha, até a cocaína no começo, você pode somente fazer o tratamento. Mas o crack e a heroína consumida gravemente, muito forte, aí o tratamento só não resolve. Eu tenho dito, se você for tratar um dependente químico e não acolher, é a mesma coisa de colocar Romário ou Neymar no estádio de futebol e não colocar uma bola para ele. Ou seja, o tratamento ele é psiquiátrico, é clínico, ela tem patologias. Quem entra nas drogas é porque sua vida está uma droga. Tem que tirar essa droga da vida dele, não só a droga química. Ampliquetil, Fenergan, Aldol, são remédios da psiquiatria para você fazer um controle mental. Mas existe Tetrex, que é aquilo que você usa, um remédio mais simples. Mas tem uma coisa chamada Amorex, amor. E quem está nas drogas, crack principalmente, precisa do Amorex. Não tem remédio na farmácia como remédio para carinho, amor, afeto, relação humana, perdão. E isto tem uma metodologia de 12 passos do AA, que é adaptado às comunidades terapêuticas, que faz esse papel do acolhimento sem remédio. O senhor nos deu aqui uma belíssima aula do composto que é formado cada uma dessas drogas. Mas agora o senhor já está entrando no outro ponto, que é o tratamento adequado que deve ser agora para resgatar aquele que está neste mundo. E o senhor já faz distinções importantíssimas aqui. Tanto do tratamento necessário, psiquiátrico, do acompanhamento com medicamento, quanto de um outro tratamento que eu acho que não é encontrado em qualquer das clínicas e em qualquer das casas de recuperação. Vamos fazer bem a distinção aqui. Existe um tratamento psicoterapeuta, não é? Mas existe um outro tratamento que é indispensável também? Ou seja, uma é a ciência, ou seja, a medicina, ou seja, é um psiquiatra, é um clínico geral. Este é tratamento, desintoxicação clínica, médica, leito, paciente. Isso tem no SUS. A outra é o acolhimento, refazer um plano de vida para o ser, para não entrar mais nas drogas. Ele entrou nas drogas, ele tem agora um transtorno, ele tem uma doença. Esta doença, ela tem que ser tratada com remédio, aqui, no primeiro momento. Mas por que você entrou nessa droga? Por que você absorveu essa doença? O que foi que lhe trouxe a você entrar nas drogas? E aí existe a psicologia, não é mais a psiquiatria. E aí as comunidades acolhedoras, hoje no Brasil chamado comunidades terapêuticas, e na nova lei de política sobre drogas, nós estamos trabalhando para colocar comunidades terapêuticas acolhedoras, acordada entre o Frei Hães, entre Padre Haroldo, entre as federações de comunidades terapêuticas. Então nós separamos. Uma coisa é a parte da medicina, a outra parte a outra coisa é a parte do acolhimento. Então essas duas se separam. Uma está na linha da saúde pública, a outra está na linha social, da vulnerabilidade social. Eu já quero aproveitar aqui, então, esse gancho que o senhor me dá. Daqui a pouco eu quero perguntar sobre este projeto de lei
que está no Congresso Nacional, mas eu quero já entrar num outro ponto muito polêmico que a gente tem acompanhado nos últimos meses aqui no Brasil. O Conselho Federal de Psicologia, ele entrou num embate muito grande contra as comunidades terapêuticas, com as comunidades terapêuticas. O senhor é um defensor das comunidades terapêuticas. Qual é a questão que envolve aí os dois lados? O Conselho Federal de Psicologia, ele tem um grupo que foi quem montou o modelo antimanicomial. O Brasil vivia os hospitais psiquiátricos e eram um grupo de loucos ou pessoas que não tinham loucura, mas ia para este local, transtorno mental grave, onde os hospitais eram uma verdadeira segregação. Ou seja, juntava ali 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, tinha pessoas que viviam efetivamente numa segregação como loucos. Não havia esse modelo de comunidade terapêutica adotado lá dentro. Ou seja, é somente remédio, remédio e remédio. Paulo Delgado, deputado federal conosco, isso há 15 anos atrás, quando eu cheguei na Câmara, eu tenho 4 mandatos, né? E foi feita a reforma psiquiátrica no Brasil. E nesta reforma, foi criado os CAPs, Centro de Apoio Psicossocial. Neste modelo, ela foi municipalizada, não mais agora com hospital, e sim com clínicas. Nada mais é um CAP do que uma clínica de transtorno mental. E foi espalhada pelo Brasil, pelos municípios, onde os municípios agora não têm hospitais, e sim têm CAPs. E o CAPs, ele trabalha na dimensão fármaca, ou seja, psiquiátrica, clínica, mas também trabalha um pouco da terapia. E aí, este projeto, ele espalhou pelo Brasil e acolheu os transtornos mentais. É a Lei 10.212, que é a Lei de Transtorno Mental, a reforma psiquiátrica. Muito bem. E nesta lei, uma lei pequena, 4 páginas, 3 páginas, e nesta lei, ela diz que tem que ter a internação involuntária e compulsória. Esta é a lei da reforma psiquiátrica, que foi de 2001, então tem 10, 12 anos no Brasil. Muito bem. Nesta nossa agora, nós estamos desvinculando os usuários de drogas, os consumidores, da lei antimanicomial. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os dependentes químicos, 98% ele não tem transtorno mental grave. Só 2% ele atinge esse nível. Isto é, seja, há uma diferença entre dependente químico e uma pessoa com transtorno mental. E aí o setor da psicologia brasileira, ou seja, o Conselho Federal de Psicologia, eles radicalmente contra, e aí eu juntei os últimos 5 anos, eles batendo fortemente na comunidade terapêutica, porque ele não acredita nesse modelo, né, e não aceita que isso esteja vinculado no modelo de SUS. Ou seja, eles, CAPs e CAPs. O CAPs para o transtorno mental é um grande programa. O CAPs para quem usa maconha até é um bom programa. Mas o CAPs para quem usa crack não é um bom programa. E aí, as comunidades terapêuticas, ela tem um papel fundamental. Possa até, e tem casos de crack, né, muito poucos, e me parece que o CAPs, para quem usa crack, numa reinserção social é importante. Depois que você sai de um acolhimento numa comunidade e ser acompanhado, para você não ter recaída, tanto em grupo de autoajudas, como Amor Exigentes, Esperança Viva, como em um CAPs na parte médica, isto é fundamental. Eles não aceitam. São radicalmente contra, mas radicais. Né? E aí, onde é que está a diferença? Eles são radicalmente contra as comunidades terapêuticas dentro do sistema. E nós entendemos, e nos estudos que eu fiz no Brasil e no mundo, eu e mais 50 deputados, enxergamos que não é desprezível esse equipamento que a população brasileira e mundial tem, que é as comunidades terapêuticas. E vamos só aqui especificar bem. Comunidades terapêuticas são o quê? Vamos dar exemplos. Voluntárias. E na lei eu deixo muito claro. Comunidades terapêuticas o que é? É um grupo de pessoas vocacionadas, missionárias, aonde acolhe o usuário de drogas, para você fazer um novo plano de vida deles. Bom, hoje avançou tanto a estrutura de comunidades terapêuticas, em Alagoas, por exemplo, em Minas Gerais, hoje em Rondônia, vários estados do Brasil, por exemplo, todas nós pedimos um psicólogo. Existem metodologias cristãs, não precisa ser doutrinária, mas a palavra de Deus, ela é alimento
e ele não aceita esse alimento da palavra de Deus para esses dependentes químicos. Então, talvez aí esteja o caso. Aí esteja a grande raiz da confusão, ou melhor, da divergência deles. Então, permita-me. É que as comunidades terapêuticas utilizam-se também da fé? Permita-me. Talvez não. Sim. Estou agora afirmando o que você está dizendo, talvez. Ou seja, eles não aceitam Jesus como Salvador. Eles não aceitam que o Estado financie alguém, porque diz que o Estado é laico, e o povo morrendo. E não, vamos ser claros, eles não aceitam que o Estado ajude, financie comunidades terapêuticas. Exatamente. É isso. E são contra comunidades terapêuticas. A metodologia, eles são contra, porque eles não aceitam Jesus como Salvador. São pessoas literalmente contras. Deputado, eu estou aqui, nós estamos no programa Além da Notícia, e possivelmente se alguém do Conselho Federal de Psicologia quiser vir ao nosso programa, nós daremos espaço para ouvir isso também de vocês. Porque é importante, a gente aqui trata da questão, mas a gente dá espaço para ouvi-los também. Por que são contra a metodologia das comunidades terapêuticas? É simplesmente pelo fato de elas utilizarem-se da fé como um instrumento também de resgate daquelas pessoas que estão no fundo de poço, numa lama? Está aberto espaço para vocês aqui também. Chega ao ponto de lançar um vídeo na televisão brasileira, nos YouTubes, dizendo que a comunidade terapêutica é a volta do manicômio que se utiliza de pauladas e de eletrochoques. Isto é uma maldade que você não possa imaginar. Isto é um retrocesso, numa visão cristã. Nós somos literalmente a favor de que use a saúde como método. O padre, o pastor, nós pregamos que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus fez o cego ver, o aleijado andar, o surdo ouvir. Mas quando o padre e o pastor que está pregando isto, ou qualquer um de nós que está com dor de dentro, procura um médico. Nós temos fé em Deus, mas nós sabemos que Deus deu o dom a um profissional para atuar em defesa do ser. Deputado, nós vamos continuar daqui a pouquinho a nossa conversa. O deputado Givaldo Carimbão, ele é católico e alguém pode pensar assim, mas esse deputado ele estudou muito, mas será que ele tem algum conhecimento, será que ele tem atuação na prática também? Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente responde e você vai ver as obras que o deputado também desenvolve.